Boa noite. No Globo Repórter de hoje, a selva amazônica que os brasileiros não conhecem. A Grande Floresta Equatorial, uma reserva tão misteriosa quanto a Amazônia brasileira. Ela guarda espécies ainda não identificadas. Os cientistas da Operação Ushuaia nos revelam as maravilhas deste vasto mundo verde. Partem da Cordilheira dos Andes e navegam pelos rios brancos e negros antes de chegar ao paraíso das Ilhas Galápagos. Nos acompanhe nesta fantástica expedição à Terra dos Dragões, dos peixes que andam, das tartarugas gigantes. O documentário A Vida Passo a Passo é uma produção francesa que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. Nem ao sul, nem ao norte. A mata por onde vamos viajar fica exatamente no meio do planeta. A Grande Floresta Equatorial. Tão fascinante, tão surpreendente como a nossa Amazônia. Um tesouro verde. Lá estão guardadas espécies que a ciência não identificou. Uma rica vida selvagem. Vamos flutuar sobre essa selva de surpresas. Passar por gigantescas cachoeiras. Descer com os cientistas pelos rios que levam pedacinhos dos Andes até o Atlântico. Sobrevoar misteriosos vulcões. Acompanhar os passos de uma tartaruga gigante. Mergulhar no mar azul das Ilhas Galápagos. Conhecer o berço da teoria da evolução. Testemunhar a rotina das mais estranhas criaturas da América. E descobrir um paraíso colorido no fundo do oceano. Mas antes de entrar nessa história, vamos voltar no tempo. Milhares de séculos. Como surgiu o nosso continente? Há 200 milhões de anos, choques titânicos agitaram as entranhas da Terra. Sob a superfície do mar, vulcões incandescentes, nascidos da colisão entre duas gigantescas placas. Uma delas, um pedaço do que hoje é a África, desloca-se na direção oeste e bate na placa oceânica de Nazca, mais profunda. O choque provoca a formação dos Andes. A futura América do Sul se levanta das águas. E até hoje, a um ritmo de mais ou menos 1 centímetro ao ano, a cordilheira se eleva em direção ao céu. Os tremores geológicos do hemisfério sul afetaram o seu mundo vivo e ainda provocam a curiosidade dos cientistas. Estranhas formas. Surpreendentes combinações de cores. Que segredos guardam estes vulcões? Que força tem este berço de vida capaz de inspirar um homem a desmentir tudo o que o conhecimento humano até então acreditava? Estamos no arquipélago de Galápagos, Ilha Fernandina. O biólogo Roland Albignac e Luiz Rodrigues, um guia do Parque Nacional, vão escalar o vulcão. A subida já começou. 11 horas de caminhada e eles atingem as beiras da cratera. Ah, ça c'est beau, hein? Magnifique. Magnífico, diz Roland. Ela tem 900 metros de profundidade, informa Luiz. A paisagem é deslumbrante. Há 3 anos, nenhuma expedição científica passa por aqui.
A missão do guia é avaliar a boa saúde dos répteis. Quantos rastros? Eles estão por aqui, diz Roland. Essas iguanas são ancestrais longínquos das iguanas marinhas. A cada ano, as fêmeas fazem uma migração perigosa, única no mundo. Elas deixam os cactos da beira do mar para chegar ao cume do vulcão. Buscam o calor. As primeiras ocupam as cavidades naturais quentes ao longo das falhas. As outras são obrigadas a seguir viagem em direção à cratera. Vão colocar seus ovos em buracos de cinza morna. No cume, entre as moitas, os lugares são difíceis, mas os alimentos são mais abundantes. A incubação dos ovos precisa de uma temperatura de 32 graus. A umidade ambiente evita que eles sequem. A Ilha Fernandina não tem mais tartarugas terrestres. As últimas foram caçadas em 1905. Em espanhol, o nome deste animal é galápago. Ele deu origem ao nome do arquipélago, mas quase desapareceu na época dos piratas e baleeiros. Os navegadores as amontoavam às centenas no fundo do navio, uma garantia de carne fresca durante a viagem em alto mar. As tartarugas gigantes adoram se banhar nas poças d'água na estação das chuvas, no cume das ilhas. Para pôr seus ovos, elas descem por caminhos seculares que traçaram, os mesmos que mostraram aos primeiros descobridores que as ilhas eram habitadas. Vamos entrar neste incrível mar azul, mergulhar no mundo de silêncio onde o biólogo Laurent Balestat faz suas pesquisas. E quem não gostaria de estar no lugar deste especialista? O trabalho parece uma brincadeira. Pelo jeito, as focas adoram. No caminho de Laurent, enguias jardineiras. Elas nunca deixam suas tocas. Comem apenas os resíduos trazidos pelas correntes. No meio das algas, um caranguejo broquel. E a aranha do mar? Chama mais atenção? Camarões. Conchas carnívoras, fantásticas criaturas no mais colorido dos jardins marinhos. E uma visão rara, o tubarão heterodonte, atípico, mais presa do que predador. Seus dentes servem apenas para quebrar as conchas com as quais se alimenta. A 25 metros de profundidade, Laurent está à frente do mais esquisito personagem da fauna marinha de Galápagos. O peixe-morcego de lábios laranja. Um peixe que anda. As nadadeiras peitorais se transformam em patas. Sua cara diferente, maquiada demais, atrai os pequenos peixes. Mágico universo submarino. Em torno desta ilha, até os cavalos marinhos são maiores, chegam a 26 centímetros. Antes de voltar à superfície, Laurent cruza com a Raia de Fogo. Ela emite descargas elétricas de 220 volts.
suficientes para paralisar os peixes que ela detecta na areia. Nicolas e Laurent avançam em sua expedição pela Terra das Maravilhas, sempre acompanhados de perto pelas focas, que não conseguem se distanciar dos caiaques. As focas de Galápagos são menores que as da Antártica. Não precisam acumular gordura para enfrentar o frio. E como parecem gostar da vida em praias tão quentinhas. C'est top là. Génial, festival. Qu'est-ce que c'est fort? Estes pássaros de olhos turquesas são os últimos do planeta. Só restam 800 casais. Mas as estrelas da categoria são eles, os pinguins de Galápagos. Os únicos entre as 17 espécies existentes que conseguiram atravessar o Equador. Em terra, eles são lentos, desajeitados. Mas na água, nadam a uma velocidade de 40 km a hora. As asas originais se transformaram em nadadeiras. Ariscos na Antártica, esses animais mudam de comportamento em Galápagos. Longe das orcas e dos leões marinhos, seus maiores predadores se tornam animais tranquilos. Nossos curiosos observadores decidem segui-los mar adentro e acabam vivendo uma incrível experiência. Uma echarpe de bolhas presas nas plumas escapa do pinguim quando ele cai na água. É uma proteção térmica. Na terra, o animal sente muito calor. Daí sua necessidade constante de entrar na água. É para se refrescar. Que espetáculo! Para o nosso pesquisador, está chegando ao fim um mergulho de sonhos. Os dóceis dragões de 9 milhões de anos e os atobás de patas azuis. Veja a seguir. Oferecimento Casas Bahia, a melhor. Ilhas Galápagos. O biólogo Roland Aubignac e Nicolas Hulot estão à procura dos famosos tentilhões de Darwin. O que surpreende é a facilidade com que podemos nos aproximar dos animais, diz Nicolas. E essa é uma característica das Galápagos. Os que vivem aqui praticamente não têm predadores e, portanto, não têm instinto de fuga. Esses pequenos pássaros, que hoje não chamam tanto a atenção, foram reveladores. Pelas diferenças no bico, Darwin observou que havia tantas ilhas quantas espécies de tentilhões. E concluiu: todas tinham partido de uma única espécie, a espécie mãe. Assim nasceu a teoria da evolução. Ela observa que os seres vivos mudam para se adaptar ao meio em que vivem. Roland explica:
Em 1977, por exemplo, uma seca muito forte acabou com as pequenas sementes disponíveis. Só restaram as grandes, que precisavam de um bico maior. Os pássaros de bico pequeno morreram, desapareceram. Os que tinham bicos grandes foram favorecidos. Os descendentes rapidamente se adaptaram. Em 2 gerações, desenvolveram um bico maior. Roland e Nicolas seguem em direção ao coração da ilha. Território livre dos atobás de pata azul, dos albatrozes e dos atobás mascarados. Os albatrozes de papo vermelho são chamados urubus dos mares. Roubam os peixes dos outros pássaros. Na estação do amor, esses machos incham suas bolsas na tentativa de atrair uma fêmea. Para proteger os pequenos atobás de pata azul dos albatrozes, as mães chocam permanentemente os filhotes. Essas patas azuis são estranhas, observa Nicolas. Geralmente, na natureza, a discrição prevalece. Mas eles escolheram uma cor marcante. Ele pode se permitir isso, explica Roland. Como aqui não há predadores, não corre riscos. E a pata azul evita que ele se misture aos outros atobás de patas vermelhas ou marrons. Uma curiosidade: a cor da pata é um fenômeno físico. O bichinho tem microbolhas sobre a pele que refletem a luz que sai meio azul. Quando ele morre, a pata fica clara. Cada ilha de Galápagos é um cofre da vida selvagem. Nicolas vai encontrar o biólogo Laurent Balestat e estudar uma espécie de mais de 9 milhões de anos. Pequenos dragões vivos que Darwin chamou de diabretes da noite. Que futuro têm as iguanas? As ilhas, apesar de tombadas como patrimônio da humanidade, estão ameaçadas. Cães, gatos, cabras, formigas vermelhas. Quantos predadores? A pequena iguana não escapa. Nicolas e Laurent acompanham a vida que segue selvagem na ilha Fernandina. É a Baía dos Milagres aqui, diz Nicolas. Os pequenos dragões são tão experientes na arte da camuflagem que surpreendem o pesquisador. Parecem fazer parte da rocha. Um espetáculo antediluviano, diz Nicolas. Os menores se agarram às costas dos maiores. Estratégia de defesa. Eles sabem que os pássaros não agarram os grandes indivíduos porque não conseguem engoli-los. Assim se sentem protegidos. As iguanas, como todos os répteis, têm a temperatura interna regulada pela externa. Pela manhã, elas precisam do calor do sol para fazer funcionar o metabolismo. Aquecidos, partem para a água em busca de alimentos, atravessando o caminho das focas, as donas da ilha. De vez em quando, a iguana parece espirrar. Laurent explica. Ela precisa eliminar o excesso de sal nas narinas.
São os únicos lagartos marinhos do mundo. Provavelmente evoluíram a partir de uma iguana terrestre. A aparência de dragão ameaçador engana. Elas deixam os caranguejos se aproximarem. Eles comem suas escamas de pele morta. A maré está baixa, momento ideal para entrar na água. Inofensivas, elas têm poucas chances diante de adversários. Em 1812, o capitão Porter, da Marinha Americana, aportou em Galápagos. Acreditou que essas criaturas horríveis devorariam seus homens. O que aconteceu foi o contrário. Centenas de animais dóceis massacrados a cacetadas. Nicolas e Laurent mergulharam na hora do banquete. O balé dos grandes machos começou. Oi, oi, oi. Como vai você? Brinca Nicolas. Esta é uma cena rara. A refeição de um réptil. Você vai ver, diz Laurent. Apesar da força da água, as iguanas continuam a roer as algas das rochas. Elas têm garras poderosas. Não parece haver muito alimento, observa Nicolas. Essa pergunta sempre intrigou os cientistas. Tantas iguanas e tão poucas fontes de alimentos. Laurent explica que essa fina película de algas que cobre as rochas se regenera muito rapidamente. Em menos de 15 dias, a massa delas se multiplica por 6. A famosa corrente de Cromwell, que vem do oeste, atinge as ilhas. Rica em minerais, ela traz o adubo necessário para acelerar o metabolismo das algas. Submissa, a iguana se deixa examinar. Isso é a muda? Pergunta Nicolas. Sim, responde Laurent. Fragmentos se soltam do corpo e uma nova pele vai surgindo. Nicolas acha graça no jeito do bicho que nada com os braços colados ao corpo. Os dóceis dragões, vítimas das garças na terra quando jovens, também são frágeis no mar. Sempre ameaçadas pelas focas que as agarram pela cauda como se fossem simples brinquedos. Solitárias, as tartarugas aparecem. É preciso distrair as agressivas brincalhonas. E o fascinante balé aquático termina sem sustos. Sob a linha do Equador, uma floresta amazônica. Refúgio do macaco caputino. Sob as suntuosas montanhas geladas, os homens descobriram um dos mais bonitos berços da evolução. Verde a perder de vista. Aqui começa o território de uma fauna exuberante. Cenário do nosso aventureiro Nicolas Hulot, suspenso no ar. Olha a petite bulle des cimes. Eis a pequena bolha dos cumes, ele explica. A última invenção dos especialistas em florestas tropicais. Ela é usada para colher amostras do alto das árvores gigantes. E funciona. Neste vasto oceano de plantas, no século XVIII, foram descobertos o curare, o quinino, a borracha. Mas os pesquisadores não tinham acesso à camada mais alta, a pele da floresta, a parte que recebe diretamente os raios de sol. Aqui vivem 3 de cada 4 espécies vegetais e animais deste ecossistema. Nicolas experimenta pela primeira vez a engenhosa ferramenta de trabalho. E a prova. O nosso ambientalista está encantado com o perfume das folhas que colhe.
Mas as florestas primárias teriam muito que se queixar do homem. Este pequeno macaco caputino ainda tenta marcar seu território. Mas parece tarde. Estas paradisíacas matas têm dificuldades em resistir ao avanço da ocupação humana. Durante milhões de anos, plantas e animais evoluíram, se multiplicaram. Mas hoje só podemos falar em subtração. Ao ritmo atual, 1 milhão de espécies vão desaparecer nos próximos 25 anos. 1/4 da biodiversidade mundial. Nenhuma extinção, mesmo a dos dinossauros, terá sido tão brutal. A sobrevivência do sagui pigmeu, por exemplo, vai depender do nosso comportamento futuro. Mas o que conhecemos deste impressionante universo oculto sob as copas de árvores gigantescas? A expedição Ushuaia atua em muitas frentes. E este é o homem que persegue os segredos da água. A 4.200 metros de altura, bem acima da floresta, num caiaque suspenso por um fio, a 3 braças de uma cascata de 80 metros de altura, o hidrólogo Alain Larraque trabalha com os cientistas equatorianos. Juntos, eles querem entender as trocas entre os Andes e a planície amazônica. Acreditam que assim será possível prever as cheias e calcular melhor os efeitos do aquecimento do planeta. As neves eternas não estarão aqui por muito tempo. Em menos de um século, a geleira que preenchia este círculo de rochas desapareceu. Catalina Serron e Alain Larraque vão simplesmente seguir o curso da água. Analisar a acidez, a capacidade de erodir as montanhas e transportar sedimentos. Bom, eu vou logo fazer a medida do pH, diz Alain. Os 2 pesquisadores perpetuam uma tradição. Em 1735, uma missão francesa esteve aqui para tentar desvendar um dos enigmas do século. A Terra era mais achatada nos polos ou no Equador? Na época, a região ainda pertencia ao Peru, mas foi batizada como Terras do Equador. Foi assim que um novo país ganhou seu nome. Os 2 cientistas estão satisfeitos com as amostras recolhidas. Finalmente podemos ver a diferença entre o filtro virgem e o filtro carregado de sedimentos, diz Alain. Há muita farinha glacial nas águas deste lago. A cordilheira é um coração que borbulha. A água, seu sangue. As pequenas correntes são as veias abertas da América. Vão alimentar o pulmão do continente, a bacia amazônica, o grande reservatório da vida. Catalina e Alain ainda vão chegar lá. Mas Nicolas Hulot continua flutuando sobre o infinito mundo verde. Agora, de balão. Ele procura um incrível laboratório suspenso. Quer conhecer Francis Allais, botânico conhecido internacionalmente. Já comandou grandes expedições: Congo, Madagascar, Guiana, Panamá. Um homem que não tem dúvidas em instalar sua casa na copa de uma árvore amazônica, a cedrelinga, a 40 metros de altura. Ele e seu colega Jean-Yves Serrean passam os dias aqui, coletando folhas, conhecendo a vida que gravita em torno da árvore.
O balão de Nicolas já está bem próximo do abrigo suspenso. Mas a operação descida não é simples. O pouso entre as árvores precisa ser rápido. Os ventos podem mudar. Francis? Tudo bem, Francis? Eu já conhecia cosmonautas, mas árvore-nauta é a primeira vez. Nicolas entrega as amostras que conseguiu colher. O balão se afasta e o nosso pesquisador começa a observar e aprender. Esses dois homens, totalmente dedicados ao estudo da natureza, conhecem a linguagem das plantas e garantem, elas se comunicam entre si. Uma acácia atacada por um animal, por exemplo, ela se deixa comer um pouco e, de repente, se torna brutalmente adstringente. Depois, emite um sinal gasoso que vai com o vento. Previne as outras árvores para que elas também se tornem adstringentes. Não percebemos isso com um simples olhar, diz Nicolas. Mas, de fato, existe uma organização estruturada. Nicolas e Francis não são otimistas em relação ao futuro da floresta equatorial. Francis diz que o homem já ignorou todos os apelos pela preservação, mas acredita que um último argumento poderá deter a derrubada. Matas como estas guardam substâncias raras, bem mais valiosas que a madeira. Elas podem revolucionar a medicina e a indústria de cosméticos. Camuflados nos cipós e folhagens, ainda restam milhares de insetos. Vidas a serem descobertas. No Equador, mais de 700 espécies de borboletas dividem os favores das mais belas flores da mata. Só de orquídeas, 1.700 espécies, um recorde. Nos Estados Unidos, país 30 vezes mais vasto, apenas 200 espécies foram contadas. À noite, outros insetos vêm frequentar este lugar. E uma estranha luz brilha na escuridão. Nossos incansáveis pesquisadores e sua máquina flutuante. Em busca das criaturas que a humanidade pode destruir bem antes de conhecer. Rios brancos e rios negros. E a viagem pelo lugar onde eles nunca se misturam. Catalina Serron e Alain Larrac agora navegam em águas agitadas. Já venceram os declives do vulcão Altar, ajudados por Juan e Alberto. Rio Pastaça, uma entre as milhares de correntes que cortam a rocha da cordilheira. Esses corredores de água em fúria levam toneladas de sedimentos, material que vai se depositar no coração da bacia amazônica. Em tempos de cheia, este rio pode subir de 10 a 15 metros em poucas horas, diz Alain.
Alguns trechos, troncos que os cientistas chamam de restos da cheia. 95% das matérias em suspensão que são jogadas no Atlântico pelo rio Amazonas saem dos Andes. Nossos aventureiros estão no centro gerador da poeira andina. Os rios que descem a cordilheira são chamados brancos. Suas águas têm a cor da espuma. Essas serpentes líquidas conservam o nome, mesmo quando ficam marrons mais abaixo. Na planície amazônica, os rios brancos cruzam com os rios negros. São os que nascem da água da chuva. A cor vem das folhas em decomposição, dos galhos mortos que se acumulam no leito. É nesta paisagem deslumbrante que viaja agora Nicolás Hulot. Sob impressionantes ninhos de vespas e o olhar interessado dos pássaros, ele vai se juntar ao grupo de Alain. O encontro foi marcado na confluência com o rio Napo, por onde passaram os barcos do espanhol Orellana, primeiro europeu a atravessar a Amazônia. Acredita-se que o mito das Amazonas nasceu aqui. O navegador espanhol viu índios de cabelos longos escondidos entre as árvores das margens. A natureza ainda parece a mesma de 500 anos atrás. Rapidamente, nuvens escuras anunciam a mudança de tempo. A floresta amazônica deve sua riqueza ao ciclo da água. 50% das chuvas que molham a floresta se evaporam para logo cair novamente. Catalina e Alain já trabalham em sua nova base, debaixo de tempestade. Eles analisam o resultado do encontro dos dois rios. O sonar calcula as diferentes correntes que compõem o mesmo fluxo, a variação das velocidades, a divisão dos sedimentos, do mais denso, em vermelho, ao menos carregado, em verde. Uma ecografia do monstro Amazonas e seus inúmeros tentáculos. Nicolás chega muito animado. Cuidado para não escorregar, avisa Alain. Mas está chovendo, hein? Responde o nosso pesquisador. Aqui a gente nunca sabe como se vestir. Uma hora chove, outra faz muito calor. Este é um lugar muito interessante, descreve Alain. Você acabou de chegar por um rio negro. À esquerda, temos um rio branco, que vem diretamente da Cordilheira dos Andes, carregado de sedimentos. As águas escuras, mais leves, ficam sobre as claras, mais densas. Um fenômeno curioso: dois corpos líquidos que flutuam, um sobre o outro. Só muito longe daqui é que elas começam a se misturar. É preciso saber, continua Alain, que antes da cordilheira havia aqui um oceano que se transformou numa área mais ou menos pantanosa quando as montanhas andinas se levantaram. A fauna se adaptou. É por isso que temos, nesta região, uma espécie de golfinho capaz de entrar nestas planícies de inundação. Ao contrário dos outros, ele tem um pescoço articulado. Esses botos quase cegos são outra prova expressiva da adaptação dos animais vindos do mar. Eles nadam com a ajuda de um sonar. Hora de partir. Seguir viagem pelo caminho das águas claras e negras. Alain e Nicolás agora procuram um especialista nos peixes desta região.
Ramiro Barriga. Poucos homens na Terra conhecem tão bem a natureza de uma das espécies mais temidas da Amazônia, as piranhas. Ramiro está em temporada de muito trabalho em seu laboratório flutuante. E recebe com muita satisfação os colegas que vieram de tão longe. Son aquarium. Nicolás chega perguntando pelas piranhas. Quantas espécies temos em toda a bacia amazônica? 5 espécies conhecidas, responde Ramiro. E logo mostra a maior, que mede cerca de 40 centímetros. Ramiro explica que esses peixes nem sempre representam risco para o homem. Muita gente aqui nada nas lagoas e rios onde elas estão, sem problemas. O perigo é quando mergulha alguém com uma ferida aberta. O sangue atrai e excita o peixe. Neste caso, elas podem atacar. Nicolás tem mais perguntas. Quer saber que mutações foram necessárias para que os peixes se adaptassem do meio marinho para a água doce. E Ramiro mostra as espécies que estuda. Peixes que, se jogados ao mar agora, não sobreviveriam. É provável que dentro de alguns milhões de anos, os peixes amazônicos provem novamente a água salgada. Isso acontecerá quando a bacia estiver sob o nível do mar, aniquilada pelo peso dos sedimentos que chegam dos Andes. Por enquanto, a grande cadeia de montanhas se eleva soberana, vulcões nascidos do mar. A fauna sul-americana que surpreende o mundo sobreviverá à passagem do homem? Veja a seguir. Parecem um paraíso aos pés do inferno. Imensos campos de lava fria. Paisagens criadas pelos caprichos do magma ao longo de milhões de anos. A ilha Isabela, sozinha, tem mais de 2.500 cones vulcânicos. O homem muitas vezes investiu contra estas margens encantadas. Hoje, apesar de tudo, bem protegidas. Novos piratas rondam as Galápagos do século XXI. Navios japoneses, em busca de barbatanas de tubarões, de pepinos do mar, ameaçam um patrimônio da humanidade. Os berços de lava que abrigam a vida são uma fantástica vitrine da evolução. Tubarões, arraias, pelicanos, os atobás de patas azuis. Será que eles vão sobreviver à passagem do homem? Estas são ilhas condenadas ao desaparecimento. Elas afundam pouco a pouco. Ao mesmo tempo, novas ilhas vulcão vão brotar. Se o homem permitir, vão abrigar outras iguanas. Outros pássaros que, separados de suas colônias de origem, vão evoluir e gerar novas espécies. A vida, passo a passo.
Globo Repórter. Oferecimento